Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Castro, plantonista de Geografia, e estou trazendo um assunto que aparece bastante para nós no plantão, que é a divisão internacional do trabalho, ou as divisões internacionais do trabalho. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que significa a divisão internacional do trabalho. De uma forma muito resumida, e é o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo, resumir essa matéria, a divisão internacional do trabalho é uma separação dos países em grupos de acordo com o papel deles na economia mundial, certo? E aí esse assunto dá muito pano para manga. Por quê? Porque vai ter gente que vai dizer que existem três divisões internacionais do trabalho, vai ter gente que vai dizer que existem somente duas e não tem um consenso. Então, vou trabalhar aqui com uma classificação que eu acho mais apropriada e para o vestibular acho que ela é bem completa aí, beleza? Primeiro de tudo, devo dizer que não há um consenso entre a existência de uma DIT antes da Revolução Industrial. Então, alguns vão dizer que existe, outros vão dizer que não. Em geral, o que aparece nas provas do vestibular é uma comparação entre a DIT industrial e a informacional. Então, se vocês sentirem que o exercício está trabalhando somente com duas DITs, considerem para todo efeito a DIT da época industrial e a informacional. Você vê que eles também estão considerando o período do capitalismo mercantil ou comercial, então podemos trabalhar com três fases. A primeira fase nessa divisão seria a DIT do capitalismo mercantil ou comercial. Ela é bastante simples, porque ela tem em si uma relação que explica muito bem o que está acontecendo, que é o pacto colonial, ou seja, a relação colônia-metrópole de exclusividade. Então, nesse momento, a colônia tem um papel de ser uma área de extrativismo da metrópole. Então, ser uma área principalmente de extrativismo mineral, né? Vamos lembrar que nessa época doutrina econômica aí contava com metalismo, né? Ouro e prata como fonte de lucro. Então havia ali um interesse nesses metais e em especiarias. Então a colônia servia como fonte disso, né? No entanto, a metrópole tinha como papel nessa economia promover as grandes navegações, que foram ali motivo da descoberta dessas colônias. Então, Portugal e Espanha são as potências principais nesse momento, e garantir um saldo comercial favorável. Então, nesse momento, eles não vendem para a colônia, eles estão vendendo para quem? Para outros países, para outras metrópoles. Beleza? Podemos falar, então, da segunda fase, né? Aquela que eu disse que alguns vestibulares só consideram ela e a informacional, que seria a fase industrial. Então, na fase industrial, eu tenho realmente uma consolidação da DIT. Tem uma divisão do trabalho onde os países, as potências europeias têm bem definido o seu papel, enquanto os países da América, da África e da Ásia apresentam outro papel. Qual que é o papel da potência europeia? Potência europeia, nesse momento, especialmente capitaneadas pela Inglaterra e pela França, elas estão no momento de revolução industrial. Então, elas estão num momento onde a produtividade aumenta significativamente. E para que eu consiga produzir, para que eu consiga chegar na minha capacidade máxima, eu vou precisar de duas coisas.
eu vou precisar de matéria-prima e de mercado consumidor, certo? Então, essas potências europeias, elas vão vender os seus produtos industrializados, muitas vezes, para os países da América que não têm ali um grande desenvolvimento industrial. Já os países da América, muitos que já estão num processo de independência ou independentes, eles vão servir como fonte de matéria-prima para essa indústria. Então, veja só, a venda, por exemplo, de produtos agrícolas, né? Como a cana-de-açúcar, como o algodão. Então, eu tenho aí um papel desses países da América ainda com essa questão da exploração, mas agora de uma forma diferente, e também como mercados consumidores que vão se consolidando, né? Esses países da América pós-independência começam a ganhar um pouco mais de corpo, começam a criar cidades maiores, uma economia mais pulsante. Então, vão servir como um mercado consumidor também. A gente tem que lembrar que nessa época do capitalismo industrial, com a independência da América, nós temos um deslocamento da busca, da exploração mais intensa para países da África e da Ásia, né? Então, eu tenho o contexto do neocolonialismo, que é muito importante também, porque foi um movimento, assim como com o colonialismo, muito brutalizado, né? Países da África e da Ásia sofreram um grande bocado na mão das potências europeias. Acho que é clássica ali aquela divisão feita na Conferência de Berlim, que todo professor fala que eles dividiram a África como se fosse uma pizza, um bolo ou alguma coisa que dá fome para a gente, né? Eles sempre usam esses exemplos aí. Eu também uso. Enfim, aí eu vou ter no capitalismo monopolista ou financeiro, o que eu vou acabar tendo é uma intensificação dessa divisão ali internacional do trabalho do capitalismo industrial. Então, não tem uma mudança muito significativa. O que eu passo a ter é talvez considerar ali as potências europeias negociarem também bolsas de valores, mas é muito incipiente, então acho que não vale a pena considerar. O que vale a pena para a gente também? Capitalismo informacional, a nossa divisão do trabalho, divisão internacional do trabalho atual. Então, no capitalismo informacional, eu tenho uma complexificação, né? Os países começam a ter mais atividades ali, um outro posicionamento na economia mundial. Se a gente pensar nos países centrais, os países centrais eles vão ter como foco a produção de produtos de alto valor agregado, o desenvolvimento desses produtos por meio da tecnologia. Então, eles vão se utilizar de uma mão de obra qualificada para isso. Acho que o melhor exemplo que a gente pode ter é o da Apple, né? A Apple concentra seu setor de pesquisa e desenvolvimento nos países centrais. E aí ela vai terceirizar a sua produção para países periféricos, muitas vezes como a própria China, ainda que ela esteja tomando um outro lugar nesse cenário que precisamos ver, né? Então, num primeiro momento, esses países periféricos ali, eles vão servir também como como área para instalação de indústrias de multinacionais de países centrais. Então, o país periférico ele vai ficar com aquela parte da produção muito mais simplificada, aquela parte que não precisa da mão de obra qualificada. Então, nós adicionamos uma nova atividade ali nesses países periféricos, que é uma industrialização de baixa complexidade.
produtos não duráveis ou, no máximo, semiduráveis, certo? Continuam as exportações de matérias-primas, de commodities, principalmente, né? Tanto commodities agrícolas como recursos naturais, se valendo muito dessa coisa da legislação ambiental flexível, há um aproveitamento do trabalhador desses países periféricos através da legislação ambiental mais flexível para o barateamento da produção. E há também nesses países periféricos, especialmente após o fim da Guerra Fria, uma competição para se adentrar nos seus mercados consumidores. Então, muitas empresas que colocam ali suas fábricas, suas filiais na China, na Índia, no próprio Brasil, têm um interesse muito grande nesse mercado que eles representam, né? Estou falando de 3 países que estão na lista dos 10 mais populosos do mundo, né? Por enquanto é isso, né? Peço de novo, lembro para vocês, foquem no industrial e no informacional. Esse comercial é um primeiro momento ali, né? Um ensaio para o que vai acontecer no industrial e no informacional. E sempre chequem aí de que forma que o professor de vocês aborda isso, porque imagino que eles também vão dar ótimas dicas aí, às vezes muito melhores do que as dicas que eu dei, porque eles conhecem vocês melhor. Beleza? Por enquanto é isso. Um abraço a todos, cuidem-se e até mais. Tchau!